Eu já estava tão envolvido com a igreja, eu já tinha o título de pastor, já tinha tudo que eu nem sabia mais, eu já estava trabalhando e vivendo exclusivamente para os outros e não para mim mais. E eu não tive planos para isso. E eu me converti por esse chamado, mas fiz a faculdade para conhecimento, mas eu não tinha intenção de ser pastor e nunca planejei ser assim. Nunca tive esses planos na minha vida. Isso foi revelado para mim um ano antes de eu me aposentar, pelo próprio pastor Antônio Carlos Batista, que falou para mim um ano antes de eu me aposentar, que meus planos era congregar, auxiliar alguém, ter uma oportunidade de louvar um cântico, falar uma palavra, mas eu não tinha planos de ser pastor, não. Eu, na verdade, um ano antes de eu me aposentar, eu já tinha avisado para meu pastor, que eu era líder de homens, né? Ele auxiliava ele lá, que ele fosse providenciando outro, que eu ia morar na Praia Grande, né? Meus projetos, né? Como a gente vive uma vida meio escrava de tanto trabalho, quando a gente aposenta, quer liberdade. E eu queria verdadeiramente ir para a Praia Grande, que era o lugar onde eu frequentava com minha família aos domingos. Então a cidade de Santos, da Baixada Santista, muito bonita, tinha umas praias lindas, né? E meu projeto era ir para lá. Eu cheguei no meu pastor, fui falar isso para ele um dia de domingo, depois do culto, ele estava orando ainda, ele me chamou no escritório e disse assim para mim: acalma seu coração, tira isso do seu coração, tira negócio de praia do seu coração, porque você vai para o sertão. Você não vai para a praia, você vai voltar para o sertão para pregar a palavra de Deus. Pastor, já está tudo mais ou menos encaminhado, né? Até já fui ver alguma moradia e tal. Não, você tira isso do seu coração, fique em paz. Daqui a um ano você vai estar aposentado e você vai voltar para o sertão novamente. Você vai. Falei, não, então a gente vai ver isso. Então eu recebo. Eu brinquei com ele, né? E um ano depois eu estava aposentado. Aí eu vim passar aqui uns 8 meses na minha cidade, né, de origem, para mim poder ver meus parentes, os amigos, ficar por aqui um tempo, descansando, para mim voltar, porque até então eu precisava passar pela convenção ainda, para receber o título de pastor, e eu não ia, para mim eu não ia exercer, eu só ia passar pela convenção, porque eu tinha feito a faculdade. Mas nisso, que eu cheguei aqui, que eu ia voltar, e a convenção era exatamente na Praia Grande, num centro de eventos. Falei, aqui mesmo eu já fico por aqui. Eu voltei lá mais de jeito nenhum. Quando eu cheguei aqui, encontrei uma igreja necessitando de um obreiro para trabalhar, e o dirigente da igreja me convidou para entrar na igreja para ficar ali administrando para ele por um tempo. Eu e um amigo meu, Rafael, nós ficamos, ele novo convertido ainda, já com mais um tempo. E quando eu entrei na igreja, que eu percebi o povo, que eu comecei a trabalhar com gente, com a necessidade de cada um, pronto, aí eu me envolvi com eles e comecei a ter algumas visões de Deus no meu coração e dali não saí mais, né? Daquele tempo as coisas evoluíram, naturalmente no começo do meu ministério eu vi cancerosos curados e aquilo foi me mostrando, Deus foi me dando revelação da palavra. E eu fiz mais 5 anos de faculdade aqui, né? Salvador, Conquista, fui fazer provas em São Paulo. E quando eu concluí os 9 anos do doutorado, o TCC, o pós-graduação, aí eu recebi o título de ministro da Palavra de Deus. Mas até então aí eu já estava tão envolvido com a igreja, eu já tinha o título de pastor, já tinha tudo que eu nem sabia mais. Eu já estava trabalhando e vivendo exclusivamente para os outros e não para mim mais. Então não foi uma escolha, né? Não, não foi escolha. Foi algo que aconteceu naturalmente na minha vida. Chamado, né? O chamado.